Agradeço também ao deputado Bacelar, autor do requerimento, que provocou essa audiência pública. Cumprimento os senhores e senhoras deputados presentes, integrantes dessa comissão, os colegas que me antecederam também aqui nesse debate, e ao público que acompanha, tanto online quanto presencial, esse importante debate para o cenário energético brasileiro. Eu sou vice-secretário do INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa, vou ficar de pé, e nós... Pode ser? Ok. Nós acreditamos que a transição energética se faz com o uso de energia limpa e renovável. Estamos falando aqui não apenas de uma única fonte, mas de um conjunto de fontes que é o grande diferencial brasileiro. Nós temos um potencial solar, eólico e um potencial incrível, deputado, de biomassa. O Brasil hoje, eu digo que tem um grande potencial e isso vai fazer uma grande diferença para colocar o Brasil como protagonista no cenário de transição energética. Pode ir. Cadê o ponteirinho? Então, falando um pouquinho sobre o INEL é um centro de inteligência, estamos sediados em Brasília. A nossa intenção é promover estudos técnicos para facilitar e acelerar o debate de políticas públicas em benefício do mercado energético nacional. Os nossos objetivos: fomentar discussões, fortalecer o relacionamento entre as diferentes esferas do poder público, né? Nós estivemos, no mês de março, com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, em audiência pública, e também com o doutor Geraldo Alckmin, ministro de Indústria e Comércio e vice-presidente da República, onde levamos um grupo técnico do INEL que discute transição energética pelas rotas do hidrogênio verde, né? E fomos muito bem recebidos e nosso trabalho foi exatamente esse, de sensibilizar o Poder Executivo e também agora, presente nessa comissão, o Poder Legislativo, porque nós entendemos que o Parlamento é a casa do debate, o Parlamento é onde surgem os marcos regulatórios que são indispensáveis para garantir o surgimento desse novo mercado, a indústria do hidrogênio. O INEL tem as suas divisões em algumas secretarias, Secretaria de Energia Solar, PID, Hidrogênio Verde, Assuntos Econômicos e a Secretaria Administrativa. Eu sou vice-secretário da Secretaria de Hidrogênio Verde, Luiz Piauilino Filho é o secretário titular, advogado, eu sou engenheiro, vice-secretário. Qual é o objetivo da secretaria, qual o propósito do INEL quando ele criou essa secretaria? A gente apoiar, do ponto de vista institucional, o desenvolvimento de marcos regulatórios. Hoje nós temos já projetos de lei no Senado, versando sobre a questão da regulamentação do hidrogênio, construir um debate técnico qualificado, esse é o nosso propósito, apoiar o Parlamento brasileiro nesse debate técnico, proposição de notas técnicas, e, ao final, ter um projeto aprovado que regulamente o setor. E aí, entrando no assunto de transição energética, este relatório é muito interessante, um relatório, na minha opinião, um relatório mais sensato quando a gente fala de transição energética. É um relatório da McKinsey, ele diz e aponta uma grande verdade: transição energética não é uma regra linear. A China não vai fazer a mesma transição energética que o Brasil vai fazer. Estados Unidos não vai fazer a mesma transição energética do Brasil. O cenário japonês é diferente do cenário do Canadá e assim por diante. Tá? Esse relatório, ele divide os países em 5 grupos, tá? Considerando cenários econômicos e potencial energético de cada nação. Tá? Aí está o gráfico, foi extraído desse relatório, e ele divide basicamente todos os países em 5 grandes grupos. Primeiro grupo, países ricos e com segurança energética. Estados Unidos, França e Arábia Saudita. São países que não precisam, conseguem produzir a sua própria energia sem depender de um externo, né? Segundo grupo, países ricos e com exposição ao risco energético. Alemanha, Itália e Japão. Essa é a razão pela qual a Alemanha hoje está impulsionando o mercado de hidrogênio verde na Europa e no mundo como um todo. Ficou evidente que a Alemanha depende do gás da Rússia e o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia deixou isso muito claro. Terceiro grupo, grandes economias altamente geradoras de emissões. China,
Índia e África do Sul, países que queimam carvão, né? E a China, basicamente, a indústria do mundo. Quarto grupo, economias em desenvolvimento e ricas em recursos naturais. Aqui está o Brasil, um país em desenvolvimento e com abundância de recursos naturais. E o quinto grupo, economias frágeis e com exposição ao risco energético. Gana, Indonésia e Senegal, por exemplo, são países que fazem parte dessa lista. E aí entra uma grande questão, esse gráfico é muito interessante, eu vou chegar aqui para os outros colegas também enxergarem. Esse gráfico mostra de 2011 a 2021 como está o cenário energético nacional. Tá? O que a gente percebe? A demanda nova de energia foi atendida por renovável, né? Você percebe claramente ali que o azul mais claro e o azul mais escuro, são energias renováveis. Então, a nova demanda energética, as renováveis atenderam. Entretanto, os combustíveis fósseis ainda permaneceram no mesmo patamar. Por quê? São indústrias que demandam altas cargas energéticas e que não podem estar sujeitas à intermitência das energias renováveis. É aí que entra o hidrogênio verde. O hidrogênio verde entra exatamente para descarbonizar essas indústrias, né? E aí eu estou falando de aço, estou falando de fertilizante, estou falando de transporte, um colega que me antecedeu colocou aqui o grande impacto dos transportes nas emissões de CO2 do Brasil. Estou falando de indústria de cimento, estou falando de indústria de cerâmica, estou falando de aviação, né? E, evidentemente, um único plano não é capaz de dar resposta para todos esses setores industriais. Frederico, gostaria de, não sei se você vai tocar aí, a questão do preço ainda do hidrogênio, a viabilidade a curto prazo, como é que está sendo essa transição aí para viabilizar efetivamente o hidrogênio numa escala maior aqui no Brasil e de maneira geral? Satisfação estar aqui e receber a sua pergunta. O principal gargalo hoje para a indústria de hidrogênio é um marco regulatório que traga segurança jurídica para o investidor, fazer os investidores, principalmente internacionais, realizarem os aportes necessários para a construção das plantas. Tá? Adicionalmente, precisamos também olhar com bastante atenção o problema que foi colocado pelos colegas da Beólica e Absolar. Precisaremos de uma infraestrutura robusta e resiliente, porque plantas de hidrogênio demandam grandes volumes energéticos, né? E sem um sistema de transmissão, para a gente conseguir escoar isso, mesmo que você tenha uma produção off-grid, né, desconectada do sistema interligado nacional, eventualmente você vai precisar fazer o balanceamento dessa carga, e aí sim é necessário ter essa infraestrutura robusta, né? Um terceiro ponto que eu colocaria, que tem um grande potencial de impulsionar o mercado de hidrogênio, é o Brasil começar a acelerar a discussão da lei que trata o mercado de carbono. Porque à medida que você começa a precificar o carbono, naturalmente as indústrias vão buscar formas de descarbonizar as suas operações, e aí é que entra o hidrogênio verde. Muito obrigado.